Ô, Pirula, quando eu era mais novo, eu achava que a música Fear of the Dark, eu achava que era Fear of the Duck. Eu achava que era Medo do Pato. Olha só, hein? Mas pato dá medo, cara, às vezes. Se for ganso, o ganso não é um pato, né? Mas é do mesmo grupo ali. Começando mais um Fake Nós, eu tô aqui amedrontado, o seu amigo Gilmar, e lá muito longe tá o medroso Pirula. E aí, Pirula, hoje a gente vai falar de medo de criança, hein? Que coisa, eu tenho medo de criança, viu, Gilmar? Eu tenho, ó, elas chutam a canela, tacam coisa, te xingam, chamam de feio, eu tenho medo de criança, cara, eu tenho... Não, mas não é isso não, pô, tô falando medo que a gente tem quando é criança, pô. Mas aí também vale, eu também tinha medo de criança quando era criança, eles punham um apelido, batiam em mim, não, é complicado, cara, não é fácil não. Bom, a gente que nasceu aí e foi criança nos anos de 1990, 1980, no caso do Pirula, foi criança nos anos 2000, a gente foi assombrado aí por traumas, né, na nossa infância, muitas lendas, muitas histórias macabras que circulavam na época aí, até um pouquinho antes da internet, e hoje a gente vai tentar desmentir pelo menos 3 delas em homenagem ao Dia da Criança no Fake Nós. Olha só, e como a gente é legal, no Dia da Criança a gente vai falar de como assustar a criança. Bom, então vamos começar logo com a primeira aí, que em muitos lugares tem essa história, até hoje, né, que é a loira do banheiro, Pirula. A loira do banheiro, né, nossa, essa daí, acho que o Brasil inteiro, será que tinha esse negócio da loira do banheiro, não? Bom, pra quem não sabe, né, essa história aí da loira do banheiro, né, era um espírito de uma jovem mulher que aparecia de branco, com algodão no nariz, assim, né, tipo bem cadáver, né, no banheiro da escola, quando ela era invocada, né, sempre tinha que ser no banheiro da escola. Para fazer ela aparecer, sempre tinha um ritual, né, você tinha que falar 3 palavrões, falar loira do banheiro 3 vezes, olhar na frente do espelho, dar 3 descargas em uma das privadas, né? Enfim, dependendo da coisa, variava ali o ritual. E o que a loira do banheiro fazia quando ela aparecia, se é que aparecia? Não sei, ninguém sabe. Não sei, ninguém fazia, se fazia saía correndo, né? Quando ela aparecia, ela falava, pô, me chamaram, não tem ninguém aqui, né? E agora que as escolas ficaram fechadas um bom tempo por causa da pandemia, a loira do banheiro deve estar sozinha lá, coitada, até hoje. Coitada, tá abandonada ali, tá? Hoje ela aparece via Zoom. Você tem que bater 3 vezes, tá? Você junta, ela entra no Zoom assim, tá lá a loira do banheiro, ela aparece lá, ela assusta você ali na telinha. Bom, e qual que é a origem dessa história da loira do banheiro, Pirula? Então, a verdade é que essa lenda surgiu de um caso real que aconteceu no final do século XIX. Você tem uma noção de quanto tempo que faz, né? Lá em Guaratinguetá. E teve influência também de uma outra lenda norte-americana, lá dos Estados Unidos, da Maria Sangrenta, né, que é um espírito que aparece quando você chama ela 3 vezes na frente do espelho. É Estados Unidos ou é México isso aqui? Tem também no México, mas no México é a Maria Chorona, né, se eu não me engano. É a Maria Chorona, tem no Chaves, né? É a Chorona. Onde estão meus filhos? É uma que sempre sai andando e que grita assim... Onde estão meus filhos? Segundo o livro História e Memória da Escola Complementar de Guaratinguetá, cara, o pessoal escreve umas coisas bem específicas, não? História e Memória da Escola Complementar de Guaratinguetá, da Débora Maria Nogueira Corbage, uma jovem garota chamada Maria Augusta de Oliveira Borges foi obrigada pelo pai a se casar com um homem muito mais velho. Ela tinha só 14 anos e no final do século XIX, né, isso era muito mais comum do que hoje em dia, né? Infeliz com o casamento, ela vendeu as suas joias e fugiu para Paris depois de 4 anos de casada. E morreu aos 26 anos de idade, morreu super novinha, que também era algo que era mais frequente naquela época do que hoje. Como o atestado de óbito da moça sumiu, desapareceu, o motivo da morte continua sendo um mistério. Apesar de que, para ter morrido com essa idade naquela época, possivelmente foi alguma doença ainda, né? O pessoal não tinha como tratar. Na verdade, o atestado de óbito dessa moça desapareceu na viagem para o Brasil, quando saqueadores tentaram roubar as joias que estavam com ela no caixão. E aí acabaram sumindo com o atestado de óbito
e o motivo da morte continua sendo um mistério até hoje. Bom, e aí prosseguindo, de acordo com o livro, a mãe da moça conseguiu trazê-la para o Brasil e ela deixou o cadáver dentro de uma urna de vidro até que o sarcófago ficasse pronto, até que o túmulo da moça ficasse pronto lá no casarão onde elas moravam. E aí a mãe acabou abrindo para visitação, as pessoas iam lá para ver a moça morta dentro de um caixão de vidro. E ficou tão famoso isso que ela acabou decidindo não enterrar mais a garota. A menina não foi enterrada no fim das contas? Bom, depois de 10 anos mais ou menos, depois da morte da moça, a mãe disse que começou a ter visões do espírito da moça exigindo, implorando que ela fosse enterrada. Aí ela acabou atendendo ao pedido da visão que ela teve e enterrou finalmente a menina no quintal do casarão. Nossa Senhora! E em 1902, o casarão da família virou a Escola Estadual Conselheiro Rodrigues Alves. É por isso que está no livro sobre a Escola Complementar de Guaratinguetá. Então essa escola existe até hoje lá em Guaratinguetá e aí a lenda acabou se consolidando. E o interessante é que pouco tempo depois um incêndio acabou consumindo parte da escola e vários alunos juraram de pé junto que viram o espírito da garota abrindo as torneiras, reclamando de sede e pedindo para ser enterrada. Então aí virou a loira do banheiro. E eu nem sei se essa menina era loira, né? Mas enfim, virou a loira do banheiro. Bom, Pirula, e tem também uma outra grande lenda que surgiu lá nos anos de 1980, assim, no metade ali de 1980, que eram os quadros de umas crianças chorando. Não sei se você já viu esse quadro, Pirula, você já chegou a ver? Eu lembro de ter visto, mas eu já não era mais criança quando eu vi. Foi um pouco depois, assim. De acordo com o que espalharam na época... Eu ia falar na internet, mas não tinha internet naquela época. Esse sujeito, ele teria feito um pacto com um cramulhão para poder vender mais, porque ele não tinha conseguido vender um quadro, né? E aí o pacto foi que ele tivesse que pintar criança chorando e que surgiu também na história e nessa lenda que as crianças estariam mortas e ele pintava elas mortas, né? As modelos já não estavam mais vivas. E depois, quando ele começou a se arrepender do que ele fez, ele começou a pedir para que todo mundo que tivesse comprado os quadros dele destruísse as suas obras, porque ela traria má sorte para quem tivesse esses quadros. Olha só. E ainda tem um negócio que, virando um dos quadros, né, o contorno da roupa do menino dava a impressão de que tinha um monstro comendo a criança, tal, né, devorando a criança, etc. Tinha um outro quadro que tinha uma roupa vermelha da menina que parece sangue escorrendo, uma coisa assim, né? E na época até surgiu uma história dizendo que ele teria dito no Fantástico e revelado lá toda a história e se arrependido, teria chorado muito, mas esse vídeo aí do Fantástico nunca apareceu até hoje. Enquanto isso, o jornal inglês The Sun ajudou a disseminar outra história envolvendo esses mesmos quadros, que alguns incêndios teriam acontecido na casa de pessoas que eram donas de alguns desses quadros, né? E que o fogo não teria pegado nos quadros, tipo, queimou tudo menos o quadro. O quadro tá lá. Bom, acontece que tudo isso não passou de muitas lendas envolvendo aí o italiano Bruno Amadio, que ele usava o pseudônimo de Giovanni Bragolin quando ele pintava esse tipo de quadro. É verdade, ele não gostava muito de pintar esse tipo de quadro. Apesar dele ter vendido apenas 27 quadros dessas crianças chorando, tem milhares e milhares de cópias dessas obras por aí. Todo mundo fala que é verdadeira, mas não, apenas 27 são reais e ele vendeu esses direitos aí para uma empresa inglesa. E ele ganhou bastante dinheiro, né, por causa disso, né? E aí ele foi morrer em 1981 com câncer de esôfago, né? Uma doença bem terrível, mas, enfim, não é nada a ver com a lenda, né? Ele morreu lá em Pádua, na Itália. Outro detalhe é que, diferente do que espalharam, né? Ele não usava criança de verdade como modelo. Ele diz que se inspirou em fotos de crianças que ele via nos jornais. Isso quem confirmou foi a filha dele, chama Nicoletta Amadio. Ela deu uma entrevista após a morte do pai e disse que a obra dele trouxe muito dinheiro, mas essas crianças chorando foram um caso triste na família dela, porque até hoje todo mundo só lembra disso, né? É uma pena, o pai ficou estigmatizado ali com esse tipo de coisa, né? E o interessante é que aconteceu realmente uma questão do incêndio lá na Inglaterra em que o quadro sobreviveu.
né? Mas só que a história foi muito aumentada, foi muito expandida pelo jornal, porque depois os bombeiros explicaram, né, que a moldura do quadro tinha sido feita com uma madeira muito mais compacta do que a do resto da casa, então ela era difícil de pegar fogo, e quando a parede caiu com o quadro emborcado para baixo. Então, no fim das contas, ele não estava perto de nada que queimasse, já era uma moldura que não pegava fogo e estava, inclusive, protegido. E aí, por isso que ele não queimou. E, finalmente, depois que o The Sun ganhou muito dinheiro em cima dessa história, ele resolveu fazer um concurso lá, pedindo para que todo mundo que tivesse quadro das crianças chorando, que trouxesse para a redação do jornal, que eles iam dar um fim nesses quadros. E foram mais de 2.500 quadros que chegaram lá na redação e eles conseguiram colocar fogo, incineraram tudo. Tá vendo? Olha, então eles pegam fogo. Bom, e também quando eu era criança, aliás, essa aqui é antes de eu nascer ainda, viu? Ó, nossa. Que foi lá em meados do E a gente tá falando de coisa que surgiu no século XIX, hein? Aquele lá da loira do banheiro, hein? Foi antes do Gilmar nascer, hein? Olha aí. Essa outra circulou ali em meados de 1970, então foi ali em 75, mais ou menos, apareceu a história do bebê diabo do ABC, Pirula. O bebê, de acordo com o jornal, nasceu com uma aparência sobrenatural. Ele tinha algo como 2 chifres, um grande rabo e também ele já nasceu falando e ameaçando a mãe de morte. Olha só que terrível. Quem mandou você me deixar sair? Me devolve ali pra dentro, né? Então, o nascimento do bebê, de acordo com a lenda, era um castigo pra mãe que tinha dito que só ia pra procissão da Semana Santa se ela desse à luz a um diabo. Né? Ela falou assim, ó, eu só vou nessa procissão se meu filho nascer diabo. E aí nasceu mesmo, né? E ó, quem mandou ela não ir na procissão, não é mesmo? Bom, só que apesar do barulho que a manchete fez, tudo isso surgiu ali no Notícias Populares de uma reportagem frustrada. Ah, né, justamente no Notícias Populares. Puxa, que surpresa, não? Pra quem não sabe, o jornal Notícias Populares, na época do Gilmar, tá? Eu não conhecia, eu não lembro, mas o Notícias Populares era um jornal que era conhecido por ser um pouquinho sensacionalista, só um pouquinho, né, digamos assim. Enfim, com a proximidade da Semana Santa, o jornal enviou um repórter até o ABC para confirmar os boatos, né, sobre essa criança que teria nascido aí com chifres na testa, tal, não sei o quê, e um prolongamento no cóccix, né, um rabinho, alguma coisa assim. Só que quando chegou no hospital, o jornalista descobriu que o bebê era uma criança convencional, né, que tinha nascido com um defeito congênito que é chamado de mielomeningocele. Mielomeningocele, falei certo. Que é uma má formação ali na coluna, né, geralmente na parte de baixo da coluna, né, em que, enfim, fica uma área mais exposta ali, com nervos, com vasos sanguíneos. Você faz uma cirurgia, geralmente ali de emergência, nem sempre a criança depois vai ter uma vida totalmente normal ali por causa disso daí. Mas essa cirurgia geralmente minimiza aí, né, os impactos que essa malformação pode gerar. Tá? Ou às vezes a pessoa sai sem problema nenhum também. Bom, aí ele ficou frustrado, né, e não conseguia a sua matéria, mas ele falou assim, tá chegando aí a Semana Santa, eu vou aproveitar, vou lá pra redação e a gente fala, né, que nasceu um bebê diabo, depois a gente desmente, vai ser só uma edição e depois a gente desmente. Só que aí, o que aconteceu? O jornal que vendia 700 mil exemplares ali por cada dia, passou a vender mais que o dobro, 150 mil. E aí o que era para ser apenas uma manchete, virou 27 reportagens. Foi inclusive, ô Pirula, o Zé do Caixão foi lá tentar achar o bebê diabo, ele encontrou. Foi, Você! Praticamente o demônio! Sabe o que eu tinha medo, Pirula? Eu tinha medo daquele careca do Gengis Khan. Você lembra aquele grupo Gengis Khan? Sim. Tinha um careca lá argentino, eu morria de medo daquele cara. Gengis Khan. Que ele fala como é que é? Comer. Mas eu tinha muito medo. E sabe o que eu tinha medo? E eu acabei encontrando esses dias. Eu tinha medo da capa do disco dos Secos e Molhados. Aquela capa que eles estão com a cabeça em cima da mesa assim, ó. Interessante. Rapaz, morria de medo daquilo, cara. Se eu for lembrar de algumas coisas, provavelmente se eu parar pra pensar, eu vou lembrar de alguma coisa que eu tinha medo. Mas agora mesmo, eu era uma criança muito corajosa.
O Pirula é um cara muito corajoso, por isso que ele virou esse adulto aí, ó, que não tem medo de nada, a verdade só de boleto, é que, né, Pirula? A verdade é que eu não lembro do que eu tinha medo, porque eu tinha medo de tudo. Tudo me dava medo, e aí eu não tenho nada em específico pra lembrar agora, mas enfim. Bom, e se você gostou, coloca aí nos comentários pra ver se a gente faz uma parte 2, porque tem muita coisa, né, daquela época que a gente pode esclarecer hoje em dia, né, Pirula? Opa, com certeza, o que não faltava. E era difícil de confirmar se era verdade ou mentira, né? Agora, com o Super Gilmar, as coisas ficam mais fáceis. E com o Super Pirula também. Eu vejo vocês aqui no próximo vídeo do Fake Nós aqui no Move. Até lá, tchau, tchau. Tchau, Pirula. Grande abraço. Qual?